Saudações, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está desse lado. Nós estamos já a caminhar para o final do ano, Natal se aproxima. Hoje, no dia 15 de dezembro, nós continuamos a estudar a palavra e desta vez estamos já no livro de Romanos, capítulo de número 2. Esta carta poderosa que o apóstolo Paulo, aquele que apesar de toda a eloquência e a sabedoria que poderia reunir, ainda assim considerou-se escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou apresentar apenas duas grandes lições que esse capítulo de número 2 apresenta. A primeira grande lição é a respeito da justiça de Deus, ou seja, Deus é justo. Paulo vai discorrer sobre o juízo que pauta na palavra do Senhor. Paulo vai discorrer sobre a justiça de Deus na vida de cada um de nós, na vida de cada ser humano. Paulo é tão profundo que quando você, meu irmão, você, minha irmã, mira, aponta para as sagradas letras, logo de cara você vê Paulo a dizer: quem julga seu irmão é indesculpável. Ou seja, Paulo não está a proibir que façamos o juízo justo conforme a palavra do Senhor. Mas Paulo está a focar para a atitude dos irmãos, para a atitude daqueles que julgam os males que eles mesmos praticam. Ou seja, quando Paulo nos coloca naquele contexto social, está a colocar um grupo de homens da governação, grupos de pessoas com algum poder, com alguma influência, judeus, gregos, todos ali à mistura, e está a colocar também aqueles que não têm, ou seja, os que têm algum poder, influência ou responsabilidade, nesse caso na igreja, nesse caso lá dentro das sinagogas, colocavam-se como juízes daqueles que não tinham, quando na verdade todos estavam debaixo da mesma condição. Ou seja, uma coisa é um pastor cometer um pecado, outra coisa é um membro cometer um pecado. Não é verdade? É verdade, sim. Parece que o que o pastor fizer de errado causa mais alarido e o que o membro fizer causa menos. Não é verdade? A outra perspectiva é que muitos, por serem os tais líderes e pastores, têm aquele direito de ter a sua vida privada, fazer o que quiserem, porque afinal ele não vai confessar o que fez para um membro que considera inferior a si, por exemplo. É destas coisas que Paulo está a falar, dos que usavam da sua posição para fazer o que bem entendessem que era errado, era pecado, enquanto julgavam aqueles que não tinham posição semelhante e os condenavam veementemente. Paulo está a levantar a ira de Deus, está a falar da indignação para aqueles que são egoístas. Olha para o versículo 8, para aqueles que são egoístas e desrespeitam a injustiça, rejeitam a injustiça. Paulo está a dizer que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo faz essa colocação? Paulo está a dizer: o cristão vai ser julgado pelo mal que pratica, o ímpio vai ser julgado pelo mal que pratica. Onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus está aqui. Cada um será julgado por aquilo que conhece, por aquilo que ele foi ensinado. Cada um será julgado por aquilo que prometeu ou se compromissou obedecer, e ainda assim
desobedece. Essa carta, nesses dois ensinamentos, e ainda estamos no primeiro, é tão profundo que nos traz aqui a responsabilidade de cada um de nós refletirmos na forma como encaramos a palavra de Deus e como decidimos conduzir nossa vida. A abordagem de Paulo aqui dá-me, como pregador, a oportunidade de abrir uma outra ala, que é de quê? Você já reparou que muita gente condena apenas os pecados que não comete? É verdade. Ou seja, enquanto a mentira não for problema para ele, ele prega contra a mentira e condena a mentira. Ou seja, qualquer um que comete mentira lhe causa repugnação. Mas ele próprio é um bêbado, é um ladrão, é um adúltero. Mas ele se esquiva em falar destas coisas. Por quê? Porque parece que tem o privilégio da lei, tem o privilégio da graça. É assim. Deus tem amigos, é verdade. Deus tem favorecidos, também é verdade. Quem são os favoritos? Desculpa. Quem são os favoritos de Deus? Os favoritos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e andam em comunhão com a sua palavra. Quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e andam na sua palavra. Afinal, qualquer um pode ser favorito de Deus? Pode. Qualquer um pode ser amigo de Deus? Claro que pode, desde que se dedique a ser amigo. O que Paulo está a dizer é que alguns estão a pensar que por causa dos dons ou dos privilégios vão ser favorecidos, terão o seu castigo reduzido. Ou seja, Deus vai dizer: epá, mas vocês, depois vamos tratar disso. Mas só que não. O próprio mestre disse que esses naquele dia vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa-me só ir para a segunda grande lição, que já vamos terminar as aplicações. A segunda lição começa no versículo 17 e ela é abordada até o término do livro, que vai do capítulo que vai até o 29, que fala da necessidade da integridade, que na verdade é um casamento. Mas aqui Paulo está a falar rigorosamente da hipocrisia. Paulo está a falar de que você que leva o nome de judeu, orgulha-se de Deus, conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, é instruído, você que diz que não deve adulterar, adultera. É o que o Paulo está a dizer. Paulo está a nos levar para uma reflexão profunda, onde ele está a falar dos nossos irmãos judeus que se gabavam por causa da circuncisão. Mas Paulo, por isso, meu Deus do céu, por isso Paulo era odiado. Mas Paulo está a dizer que essa circuncisão não tem valor nenhum se não acontecer no coração. Ou seja, não adianta bater as palmas aqui por fora, dizer que honramos a Deus. Não adianta abrirmos a boca, dizermos que glorificarmos a Deus, se a nossa vida não produzir esse resultado, se a nossa vida não tocar trombeta com esta verdade. Paulo fala da justiça de Deus e Paulo fala da integridade. Eu vejo que, como é um discurso muito duro, é um discurso que poucos pregadores têm a coragem de usar hoje, mas nós precisamos usar mesmo. Ninguém vai escapar ao juízo de Deus. Não adianta o que nós façamos para Deus e para a igreja, não adianta o quanto semeamos financeira ou socialmente ou até espiritualmente, se isso não chamar a atenção para a nossa vida de retidão, comunhão e santificação no Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdidos. E tal como o próprio Paulo vai dizer numa outra carta sua, nós somos os mais miseráveis. Por quê? Porque por causa de nós, diz mesmo nessa carta em Romanos, o nome de Deus é blasfemado, porque dizemos que Ele é amor, mas não amamos, dizemos que temos que perdoar, mas somos nós quem não perdoa, dizemos que não podemos mentir, mas
somos nós quem vivemos em constante mentira. Qual é a mensagem para hoje, meu irmão, minha irmã? A mensagem para hoje é: o ano está terminando. Precisamos fazer uma reflexão de como foi a nossa vida com Deus. Se o ano está terminando, precisamos fazer uma reflexão de como estivemos posicionados espiritualmente, como estivemos posicionados socialmente, como estivemos posicionados a nível da conduta, a nível da integridade e a nível da santidade. Que testemunho vendemos às pessoas a nosso respeito? Que testemunho passamos às pessoas a respeito de quem Deus é em nós? Já está na hora de parar, porque está a se abrir um grande vácuo no meio da igreja para que a hipocrisia seja o estilo de vida de muitos. Eu já ouvi tristemente crente dizer: faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso é uma frase quase que satânica, isso é diabólico, não existe. Nós falamos pelo exemplo, nós testemunhamos pelo exemplo. Não é a respeito do que podemos falar, é a respeito do tudo que a Bíblia já falou, e nós podemos testemunhar vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te conceda graça, meu irmão, que esse capítulo 2 de Romanos desperte no teu coração uma vontade para rasgar qualquer compromisso com o pecado, para rasgar qualquer compromisso com a hipocrisia, para rasgar qualquer compromisso com a verdade, tal como disse o bom mestre: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. O resto que passa disso é de proveniência maligna, satânica. Então, meu irmão, que a partir de hoje, o novo ano está aí a chegar, você seja também um novo homem, que não só é de lábios, mas é de coração convertido em Cristo Jesus, que não julga os outros, mas está disposto a ajudá-los a atingirem o seu potencial através do conhecimento do propósito de Deus para as suas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Guia a tua vida dessa forma, sem pressa, sem tempo a perder, andando em comunhão com Deus, vivendo em santidade. Haverá um bom futuro. Deus te abençoe e te guarde, e o Espírito Santo te visite, porque esse texto se fecha dessa forma. E eu, para colocar uma chave de ouro, eu digo: busque os frutos do Espírito Santo, e você vai entender o que você nasceu para ser. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.